Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Professor Bruno Vilar, nossa primeira aulinha aí, a nossa aula de nivelamento. Então, para vocês aí do curso de matemática do nosso projeto Quero Aprender, e você também que está aí na internet, com esse bônus aí também que eu estou oferecendo para vocês, dessas duas aulas de nivelamento. O que seriam essas duas aulas? A primeira aula que eu estou gravando é a aula de base. Por que nivelamento, aula de base? Na verdade, uma das grandes reclamações de matemática, professor, poxa, eu até entendo o problema, eu perco o cálculo. E matemática é linda por isso, porque os cálculos são extensos, né? Você tem números decimais, você tem vários outros temas que nós paramos dizendo assim, poxa, potência, o que é um número primo? O que é um critério de visibilidade? Quando é que um número divide? Quando é que eu vou utilizar isso? São regras básicas. Por exemplo, em alguns editais não tem matemática, eles colocam só raciocínio matemático. O que seria um raciocínio matemático? É uma situação que pode trabalhar uma potência, que pode trabalhar uma fração, ou seja, você precisa de um conhecimento básico matemático para resolver a situação. Então, ao longo desses 10 anos aí, eu observei uma certa dificuldade na parte básica. Quando eu digo a parte básica, é quarta série, quinta série, na parte dos cálculos, até potência lá na oitava série, temos essa dificuldade. Sexta série, depois oitava retorna. Temos essa dificuldade. Um pouco também de cálculo de raiz. Como é que calculo a raiz? Qual é a função da raiz quadrada, raiz cúbica? Como é que eu vou realizar esse cálculo? Então, tudo isso eu vou trabalhar com vocês ao longo dessas duas aulas, desse nosso projeto online aqui no curso Sejus, beleza? Então, queria dizer a todos, sejam bem-vindos, é um prazer, estou inaugurando a minha primeira aula aqui no Sejus, então muito feliz de estar aqui e agora invadindo a sua casa aí através do Sejus TV, ok? Então, tem um materialzinho complementar, nós vamos ver aí também, e eu sempre começo com uma coisa importante, são os critérios de divisibilidade. Por que os critérios de habilidade são tão importantes? Porque eu preciso ter esse critério na mão. Por quê? Vamos entender o porquê. Você vai fatorar algum número lá na frente. Então você vai ter que saber se o número é divisível ou não. Então os critérios de habilidade representam essa situação. A divisibilidade do número, por exemplo, será que esse número divide por 2? Será que ele divide por 3? Aí eu tenho duas formas de realizar o cálculo normalmente ou utilizar o critério. E o critério me diz assim, não, esse número é divisível. Uma outra situação que nós podemos utilizar. Poxa, esse número é um número par. Então eu sei que ele divide por 2, eu não preciso calcular. Então, uma situação que pode ocorrer na sua prova de concurso. Você fez o cálculo, aquela história toda, aquele cálculo todo, e você encontrou o resultado 25. Aí ele tem lá, letra A, múltiplo de 3, letra B, múltiplo de 7, letra C, divisível por 5, letra E assim vai, letra D, número par, letra E assim vai. Então, se eu quero descobrir se um número é múltiplo ou divisível, é a mesma coisa. Eu quero saber o seguinte, qual dessas alternativas, 3, 7 ou 5, o 25 ele é divisível. E quando eu digo divisível, significa dizer que o resto é igual a zero. Então, eu não preciso calcular para garantir a divisibilidade. Eu faço a fórmula, olha, o 25 termina em 5, divide por 5. Então, o 25 ele é um múltiplo de 5, porque ele é divisível por 5. Então, os critérios, algumas pessoas confundem isso, eu queria reforçar isso com vocês, não é uma visão de dar o resultado. Eu não vou informar a vocês o resultado da divisão. Eu vou informar a vocês apenas que existe a possibilidade da divisibilidade, ou seja, encontrar um resto igual a zero. Depois eu vou falar um pouco sobre multiplicação e divisão, e vocês vão entender melhor. Mas vamos lá, esses critérios de divisibilidade, beleza? Então vamos aqui. Divisibilidade. Então vamos começar com o número 2. O primeiro número que nós temos é o número 2. Então, quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Simples. Número par. Todo número par
ele divide por 2. E quando é que um número ele é par, Bruno? É quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, o número terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Então, eu posso afirmar tranquilamente que todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Então, vamos ver aqui alguns exemplos dessa situação, que eu não vou me preocupar. O número 4, lógico, né? O número 32, 128. Todos esses números são números pares. Então eu digo que eles são divisíveis. Mas cuidado, vou pegar aqui o 128. Eu sei que o número 128 ele é divisível por 2, mas eu não sei o resultado. Eu sei apenas que ele é divisível. O que significa dizer isso? É simples, ó. Quando eu pego o 128, eu digo divisível. Tá aqui, aí não tem jeito. Você vai dividir por 2. Então, ó, 1 é menor do que o 2. Então, 12 dividido por 2 é um processo de multiplicação, só a nível de curiosidade. Qual é o número que você vai multiplicar por 2 vai chegar o mais perto possível do 12. Então, 6 vezes 2, 12. 12 menos 12 vai dar 0. Então, desce o 8. Aí o que eu faço agora? Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 e vou chegar o mais perto possível do 8? Então, o 4. 4 vezes 2, 8. Vai dar 0. Esse número aqui é o resto da situação. É o nosso resto. Tá certo? Então, esse de cá é o resultado. Porque, só para relembrar, dividendo, divisor, aqui é o quociente e aqui o resto. Então, só botar aqui, o 64 é o nosso resultado. Então, o critério de exigibilidade, ele só vai ser utilizado aqui, para informar a você, meu amigo, que o resto é igual a 0. Só isso. Informou a você que o resto é igual a 0. Então, eu não preciso realizar essa conta para informar a vocês que esse número é divisível por 2, ou seja, ele apresenta um resto 0. Então, essa é a função do critério de exigibilidade. Tá certo? Verificar se esse resto será ou não igual a 0. Beleza? Então, você tem essa dúvida, essa situação do critério de exigibilidade. Ok? Vem comigo. Então, nós temos outras situações, vou pagar aqui, de outros números. Eu vou colocar para vocês também aqui o 3, vou informar alguns números básicos. Na apostila você vai encontrar outros números. Mas por que eu não falo todos eles? Porque são números que você não vai utilizar constantemente. Eu digo assim, são os básicos. Inclusive na fatoração você vai precisar de outros números. Então nós temos essa situação, beleza? Então vamos começar aqui a situação B. O número 3. O número 3 é um critério interessante, ó. Quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 3. Então, quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 3. É isso que ele quer dizer. Então, quando ele fala assim, resulta em um número, o que ele quer dizer com isso? Vou botar aqui exemplo. Exemplos aqui.
o número 123. Ele é divisível por 3, ou seja, o resto dessa divisão será igual a 0. Aí você vai dizer o quê? 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. O número 6, pessoal, divide por 3. O que você vai dizer, você que está em casa? Vai dizer sim, divide por 3. Então o número 123 também é divisível por 3. Então esse é o processo, esse é o critério. Então o 123 apresenta a soma dos seus algarismos igual a 6. Então o número 123 divide por 3 porque a sua soma, o resultado da soma, também é divisível. Tá certo? Por exemplo, o 72. 72 também divide por 3, porque 7 mais 2 igual a 9. Só apagar aqui. Então, você tranquilamente vai dizer o que? Não, realmente 72 também vai. O 9, que é a soma, divide por 3. Então aí eu sem problema digo não, 7 mais 2 igual a 9. 9 divide por 3, então 72 também divide por 3. Aí, olha que coisa legal. Você está aí na sua aula online, pode dar aquela paradinha especial. Olha o que você pode fazer aqui agora. Olha o que eu vou fazer, Vou apagar aqui a letra C. A letra B e vou para a letra C com a seguinte situação. É a mesma regra. O número 9. Só que a diferença do número 9 é essa. Tem que ser um número divisível por 9. Então, se você lembrou do 3, você automaticamente sabe do 9. E aí você tem como exemplo 72, 180, 7 mais 2 igual a 9, 1 mais 8 mais 0 igual a 9. Então, temos essas situações aí básicas e clássicas. Então, 72, 7 mais 2 igual a 9. 180, 1 mais 8 mais 0 vai dar 9. 9 é divisível por 9. Então, aí, sem problema, você pode afirmar que tanto 72 e 180 são divisíveis por 9. Beleza? Tranquilos aí? Então, volta comigo aqui na telinha maior. Legal que a gente está sempre nesse contatozinho, né? Então, lembrou o 3, lembra o 9. E aí, pessoal, são regras. E regras a gente não discute. Nós aceitamos, decoramos e vamos ser felizes na nossa caminhada. Então já sabe do 2, do 3, do 9. E aí eu posso informar a vocês agora a regrinha do 6. E qual é a regrinha do 6, pessoal? Vou botar aqui a letra D. A do 6. A do 6 é o seguinte. 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, o número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, para colocar aqui no exemplo, o número 36. Ele divide por 2? Sim. Por quê? 36 ele é um número par. Ele termina em 6. Então ele divide por 2, é um número par. O 36 divide por 3, aí você vai dizer o seguinte. 3 mais 6 é igual a 9. 9 divide por 3. Então o 36 também divide. Você vai dizer sim. Então, com essas informações, eu posso dizer o seguinte. Logo, 36 divide por 6. Sim, senhor. Então, 36 divide por 2. Sim, número par. 36, 3 mais 6, 9. 9 divide por 3. Então, 36 divide por 3 também. 36 divide por 3. Então, 36 divide por 6 é a minha conclusão. Por quê? Por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Queira observar uma situação teórica que ele pode colocar essa situação?
E eu gostaria de perguntar a vocês aí em casa a seguinte situação. Será que eu posso afirmar, por exemplo, que todo número divisível por 6, ele é um número par? E aí? Olha como é importante o critério. Será que todo número é divisível por 6? Se eu digo assim, olha a situação. Se x é um número natural divisível por 6, então x é um número par? Aí diz assim, mas peraí, pessoal, calma. Você disse que ele é divisível por 6. Como é que eu posso afirmar que ele é um número par? É simples. Porque se ele divide 2 e por 3, primeiro ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Depois ele é divisível por 6. Confere? Sim. Para ele ser divisível por 2, é necessário que ele seja um número par. Então, todo número que é divisível por 6, ele primeiro passou pelas duas peneiras. Ele dividiu por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, aí nesse caso, ele é sim um número par. Então, todo número divisível por 6, ele é um número par. Tá certo? Então, aí fica a dica. Agora, cuidado. Você tem que ter muito cuidado na lógica, né? Porque a ida é uma coisa, a volta é outra. Por exemplo, todo número divisível por 6, isso, ele é par. Agora, o retorno, que não é permitido. Todo número par é divisível por 6? Não. Por exemplo, todo paulista é brasileiro. Ser paulista significa dizer que é brasileiro. Agora, faça o contrário, a recíproca. Todo brasileiro é paulista? Não. Então, muito cuidado que a gente tem esse erro conceitual de acreditar que todo A é B é a mesma coisa que todo B é A. Então, cuidado com a situação só de ida, você está indo. É um número divisível por 6, beleza, é par. A recíproca que não é verdadeira. Tranquilos? Outra situação importante. Nós vamos trabalhar também a situação D. Vamos aqui. A situação D já foi agora com o número 6. O número 5. Então, o número 5 é beleza. Termina em 0 ou 5. Então, termina em 0 ou 5. Poxa, aí só alegria. Que é o número 125, 75, 1000. Porque terminou em 0 ou 5, eu já sei que ele é um número divisível por 5. Então essa é a ideia. Terminou em 0 ou 5, divide por 5. Beleza? Então o caso do 125, é o caso do 75, é o caso do 1000 e outros números que terminam em 0 ou 5. Ok? Vamos seguir na caminhada aí. Olha outra situação. Letra F, o número 10. Vou botar aqui o número 10. O número 10, pessoal, o que nós temos no número 10? Termina em 0. Essa é a condição obrigatória. Ele tem que terminar em 0. Seja o 60, 150, 2000 e assim vai. Então termina em 0, 60, 150, 2000 e assim vai. Beleza? Então nós temos essa situaçãozinha aí. Então 60, 150, 2000 terminou em 0 e aí só alegria. Ok? Então essa é a situação aí básica, tranquila, só para você ter uma noção. O que eu vou apresentar agora, joga aí na telinha, são as situações mais complicadas, vamos dizer assim, porque ele aumenta um pouco a regra e tudo mais. É o caso do número 7 e o número 11. E por que o 7 e o 11 eu gosto de comentar? Primeiro que o 7 e o 11 são números primos. Então, por serem números primos, é interessante nós termos esse conhecimento deles. Até por uma questão de fatoração e tudo mais. Então, vou colocar aqui
o número 7. Eu vou colocar o passo a passo, tá certo? O primeiro passo retirar o algarismo da unidade. Lembrando o que é unidade. É o primeiro passo. Segundo passo. Qual é o segundo passo aí agora? Subtrair o número restante. Vou botar aqui melhor. Só alterar aqui. Fica melhor. Vou botar assim na fórmula. Fica mais bonitinho. Melhor. Já tem essa definição no material de vocês. É o número restante. Fica uma coisa mais prática. Menos o dobro do algarismo da unidade. Então, é o número restante menos o dobro do algarismo da unidade. Beleza? Então, está aí o segundo passo, é o número restante menos o dobro do algarismo da unidade. Então, essa é a regra. O número restante menos o dobro do algarismo da unidade. Meu Deus, que número restante é esse? Que dobro é esse que você está falando, Bruno? Esse dobro aí. Vamos ver? Então, o número 245. Aqui, pessoal, é a unidade. Relembrar os velhos tempos, unidade, dezena, centena. Então você retira ele. Esse de cá, tá? Antes, é o número restante. É o número restante. Beleza? Então você tem o seguinte, ó. 24 menos 2 vezes 5, porque eu dobro. Então é 24, tá aqui. Existe uma situação que nós vamos comentar, que é da expressão numérica. A multiplicação ela tem prioridade, independente da posição, ainda vou comentar sobre isso. Então 2 vezes 5, 10. E aqui está o resultado. Cuidado, pelo amor de Deus. Não é o resultado da divisão. Não é isso. É o resultado do cálculo. 24 divide por 7? Sim. O número 24 ele divide por 7. Ou, desculpa, 14, né? 14 divide por 7? Sim. 14 divide por 7. Então, se o 14 divide por 7, o número 245 também divide por 7. Então, é um processo que vocês sempre reclamam, porque é a novidade, né? Sempre gostamos assim, mas isso é difícil, isso é chato, eu tenho que lembrar, eu prefiro dividir. É uma opção. Mas aí você já tem uma noção se o número vai ou não pelo 7, ok? Então tá aí o número 245. Fechando aí o nosso último caso, o número 11. E o número 11 é o seguinte. O primeiro passo, eu vou colocar aqui. Retirar o algarismo da unidade.
tirar o algarismo da unidade. O segundo passo primeiro passo, retirar o algarismo da unidade. O segundo passo, aí a diferença agora, se você lembrou o 7, você lembra o 11. Porque é um número restante menos o algarismo da unidade. Então, o algarismo da unidade. Beleza? Então, o número restante menos o algarismo da unidade. Então, esse é o processo. Então, se você lembrou o 7, qual é a diferença do 7? No 7 eu dobro. No 11, eu não vou dobrar. Só isso. No 7 eu dobro, no 11 eu não vou dobrar. Eu vou utilizar essa regrinha de cá. Beleza? Vamos ver um caso simples. O número 132. Será que esse número divide por 11? Aí eu vou observar aqui. Aqui é a unidade. Então, o 13 é o nosso número restante. 132, aí vou colocar 13 menos 2, que é igual a 11. E 11 divide por 11? Sim. Então, o número 132, ele também divide por 11. Então, cuidado, pessoal, pelo amor de Deus. Isso não é o resultado da divisão. Isso é apenas uma verificação se o número 132 é ou não é um número divisível por 11. Tá certo? Então, vem comigo aí. Algumas pessoas me perguntam muito isso. Bruno, é o resultado da divisão? Não. É apenas a verificação. Professor, então por quê? Eu vou perder tempo estudando isso. Pessoal, tem uma coisa fundamental na prova de concurso, você que está em casa e nas provas em geral. Chama-se tempo. Não adianta você ter um conhecimento matemático se você tem dificuldade no cálculo. Então, por exemplo, eu vejo aí pessoal em aula com dificuldade nas contas, entabuada, dificuldade do 8, do 7, dificuldade em conta. Então, assim, você pode saber análise combinatória, mas se você não sabe fazer uma multiplicação em casa, com a calculadora, é lindo, é beleza, mas durante a prova não tem isso. E lembre-se, são 5 ou 10 questões, às vezes 5 questões. Se você conhece apenas 2 e 3 você não sabe, você vai chutar. Se você só fez 2 por causa do tempo, as outras 3 você vai chutar. E aí o que acontece? O seu conhecimento, que você sabe responder, a questão não será utilizado. E eu até brinco, né? Vocês vão pegar na mão de Deus e ver o que é que vai dar. Porque vocês vão recorrer ao chute. Como se aqui na Bahia, vencerá o quem tiver o santo mais forte, brincadeiras à parte. Então é essa situação que você não pode perder na prova. É observar sempre o tempo. Ok? Beleza aí? Então, fechando aí a situação de fatoração, de divisibilidade, eu vou aplicar isso em fatoração, será importante. Verificação de divisibilidade, se o número é divisível ou não. Eu vou utilizar também uma outra situação de múltiplo, verificar se o número é múltiplo, por exemplo, você que está se preparando para a FCC adora colocar as alternativas utilizando múltiplos. É um múltiplo de 7, é um múltiplo de 11, e às vezes encontramos o resultado e ficamos um pouco perdidos na situação. Tranquilos? Então, por isso que essa minha preocupação de sempre iniciar essas aulas de nivelamento utilizando os conceitos básicos de critério de divisibilidade. Tá certo? Vamos falar agora de um assunto importante, voltar lá na nossa quarta ou quinta série, a depender do colégio, ou deveriam ter visto, né? Os números primos.
Os números primos. O que significa dizer que um número é primo? Então, por exemplo, você tem o número A. O A, ele é um número primo. Então, o que significa dizer o divisor de A? Significa dizer que o número A, ele é divisível por 1 e por A. É isso que significa dizer. Quando o número A é um número primo, ele é divisível por 1 e pelo A. Então, todo número primo, ele possui apenas 2 divisores. Essa é a regra. Sendo esses divisores a unidade 1 e o próprio número. Ok? Agora, coloca a observaçãozinha, me joga aí. Aí é só quem está assistindo a aula, não está no material, observaçãozinha. Coloca aí. O A é um número natural. O A é um número natural. Então, o A é um número natural. Coloca a observaçãozinha especial, aquele material de caderno que você vai guardar para a sua aprovação. Então, o A é um número natural, logo teremos 2 divisores. Isso estou comentando, o número A ele é um número primo. Caso 1, se o A for um número natural, coloca assim, caso 1, o A é um número natural, temos 2 divisores apenas. Beleza? Agora, cuidado, que é uma situação de livros bem antigos, inclusive caiu numa prova, eu não me lembro a banca, do interior de São Paulo, de um concurso de uma prefeitura. E ele colocou o seguinte: o A é um número inteiro. Ele é primo, só que ele é um número inteiro. Se ele for um número inteiro, nesse caso nós teremos 4 divisores. Então, cuidado. Teremos 2 divisores se o número A for um número natural. Se o A for um número inteiro, nós teremos 4 divisores. Inclusive, em livros de 1950, de álgebra matemática, ele comenta isso. O A existe a possibilidade de ele apresentar 4 divisores se ele for um número inteiro. Prove, professor, porque ele vai ter 4 divisores. Porque nesse caso, pessoal, nós teremos o mais 1, menos 1, o mais A e o menos A. Então, por isso que nós teremos 4 divisores. Beleza? Tranquilos aí? Então, 4 divisores apenas. Pode deixar lá no quadro, por gentileza? Tá bom aí. Então, 4 divisores, sendo esse A de cá um número inteiro. Ok? Tranquilos aí? Mas vamos relembrar a situação. Professor, e os números inteiros? E agora? Nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim vai. Então nós temos o 2, pode deixar a tela toda se você quiser por enquanto. O 2, o 3, o 5, o 7. Beleza? Então esses são os números primos bases. Vem comigo. E os próximos, joga na tela. Vamos ver no nosso segundo bloco, tá certo? No segundo bloco lá, nós veremos a continuação disso, ok?